3. Situada em 1.600 hectares de florestas de pinheiros e pradarias, no leste do Texas, lembrando um complexo de escritórios ou uma grande escola pública, a unidade de Polunsky do Departamento de Justiça Criminal do Texas, também conhecida como Terrell, significava uma coisa: se alguém fosse condenado por homicídio doloso no estado do Texas, seria enviado para morrer ali. Naquela manhã de março, Anthony Lloyd Carter, prisioneiro número 999642, condenado à morte por injeção letal pelo assassinato de uma mulher em Houston, chamada Rachel Wood, mãe de 2 crianças cujo gramado ele cortava a cada semana em troca de $40 e um copo de chá gelado, já era residente da ala de isolamento de Terrell havia 1.332 dias. Menos que muitos, mais do que alguns. Não que para ele isso fizesse diferença. Não era o caso de se receber um prêmio por estar ali há mais tempo. Carter fazia as refeições sozinho, se exercitava sozinho, tomava banho sozinho, e para ele uma semana era o mesmo que um dia ou um mês. O único dia diferente seria aquele em que o diretor e o capelão aparecessem em sua cela e ele fosse para a sala onde ficava a agulha. E esse dia não estava tão distante. Tinha permissão de ler, mas isso não era fácil para ele. Nunca fora. E fazia muito tempo que ele havia parado de se incomodar com isso. Sua cela era uma caixa de concreto de 2 metros por 3, com uma janela e uma porta de ferro que tinha uma fenda com largura suficiente para enfiar as mãos, mas só isso. E ele estava deitado na cama praticamente o dia todo, mente vazia. Em grande parte do tempo, não saberia dizer ao certo se estava acordado ou dormindo. Aquele dia começou como outro qualquer às 3 da madrugada, quando acendiam as luzes e empurravam as bandejas do café da manhã pelas fendas. Geralmente serviam cereal matinal, ovos ou panquecas, na melhor das opções com manteiga de amendoim. O garfo era de plástico e quase sempre quebrava, de modo que Carter se sentou na cama e comeu as panquecas dobradas como se fossem tacos. Os outros homens do bloco B reclamavam da comida, que consideravam horrível, mas Carter não achava tão ruim assim. Já comera coisa pior e houve dias em sua vida em que ele não tivera absolutamente nada para comer, de forma que panquecas com manteiga de amendoim eram uma bela visão no café da manhã, ainda que não fosse propriamente manhã, já que o dia ainda não tinha clareado lá fora. Havia dias de visita, é claro, mas Carter não recebera ninguém durante todo o tempo que passara em Terrell, a não ser uma vez quando o marido da mulher que ele matara foi até lá lhe dizer que tinha aceitado Jesus Cristo, que havia orado muito pensando no que Carter fizera ao tirar dele e das filhas para sempre sua linda esposa e que depois de semanas, meses de oração ele conseguira aceitar isso e decidira perdoá-lo. O sujeito chorou um bocado sentado do outro lado da proteção de vidro, comprimindo o fone contra o rosto. Carter também já fora cristão e apreciou o que o homem disse, mas pelo modo como falou, pareceu que havia optado por perdoar Carter apenas para se sentir melhor. Ele, claro, não mencionou nada a respeito de tentar impedir o que estava prestes a acontecer com o prisioneiro, mas Carter não podia imaginar como falar sobre o assunto pudesse melhorar sua situação. Por isso agradeceu o sujeito, disse Deus o abençoe, sinto muito se eu encontrar a senhora Wood no céu, contarei a ela o que o senhor fez aqui hoje. O que fez o homem se levantar depressa e deixá-lo sozinho ali, segurando o fone. Foi a última vez que alguém o visitou, e já fazia pelo menos 2 anos. A questão era que a mulher, a senhora Wood, sempre fora boa para ele, dando-lhe $5 ou $10 a mais e servindo-lhe chá gelado nos dias quentes, sempre numa bandeja pequena, como faziam nos restaurantes, e o que havia acontecido entre eles estava confuso. Carter lamentava profundamente, mas mesmo assim o negócio não fazia sentido na sua cabeça. Não importava quanto remoesse o incidente, nunca dissera ser inocente, mas não achava justo morrer por causa de algo que não entendia. Não antes de pelo menos ter a chance de compreender o que realmente acontecera. Repassava cenas em sua mente, mas em 4 anos a situação nunca se tornara clara. Talvez não tivesse conseguido encontrar uma forma de aceitar aquilo tudo, como fizera o Sr. Wood. A situação fazia cada vez menos sentido para ele e,
Com os dias, semanas e meses compactados como estavam em seu cérebro, ele sequer tinha certeza de que suas lembranças eram verdadeiras. Às 6 da manhã, na troca de turno, os guardas acordaram todo mundo de novo para a chamada. Depois seguiram pelo corredor com os sacos de lavanderia para pegar as cuecas e meias. Isso significava que era sexta-feira. Carter tomava banho apenas uma vez por semana e ia ao barbeiro a cada 2 meses. De modo que era bom ter roupas limpas. A sensação da pele pegajosa era pior no verão, quando suava o dia inteiro, mesmo que ficasse parado como uma pedra. Mas, de acordo com o que o seu advogado dissera na carta enviada meses antes, ele não precisaria passar outro verão no Texas. Dia 2 de junho seria o fim. Seus pensamentos foram interrompidos por 2 batidas na porta. Carter, Anthony Carter. A voz pertencia a Beliscão, o chefe do turno. Ah, qual é, Beliscão? Disse Anthony em sua cama. Quem você achava que estaria aqui? Apresente-se para as algemas, Tony. Não está na hora da recreação e também não é meio-dia de banho. Acha que tem um dia inteiro para te esperar? Carter saiu da cama onde estivera olhando para o teto e pensando na mulher, o copo de chá gelado na bandeja. Seu corpo estava dolorido e pesado e com esforço ele se ajoelhou de costas para a porta. Tinha feito isso milhares de vezes, mas ainda não gostava. Manter o equilíbrio era a parte mais complicada. Já de joelho, jogou os ombros para trás, torceu os braços e guiou as mãos, as palmas para cima, pela fenda através da qual serviam a comida. Sentiu a mordida fria do metal, enquanto o beliscão o algemava. Todo mundo o chamava de beliscão porque ele apertava demais as algemas. Para trás agora, Carter. Carter arrastou um dos pés para a frente, o joelho esquerdo fazendo um som de atrito, enquanto ele mudava o centro de gravidade. Depois se levantou cuidadosamente, ao mesmo tempo que tirava as mãos algemadas da fenda. Do outro lado da porta, escutou o chacoalhar do grande chaveiro de beliscão. E então ela se abriu, revelando o chefe do turno e o guarda que eles chamavam de Dennis o Pimentinha por causa do cabelo igual ao do garoto do desenho e pelo fato de ele gostar de ameaçar os presos com um cacetete. Ele era capaz de encontrar pontos no corpo que você nunca imaginaria, que poderiam doer tanto apenas com uma cutucada de um pedaço de pau. Parece que alguém veio ver você, Carter, disse Beliscão, e não é a sua mãe nem um advogado. Beliscão não sorriu, mas Dennis parecia estar se divertindo. Ele girou o cacetete como numa coreografia de banda marcial. Minha mãe está com Jesus desde que eu tinha 10 anos, respondeu Carter. Você sabe disso. Beliscão, já lhe contei centenas de vezes. Quem quer me ver? Não sei. O diretor mandou chamar você. Eu só tenho que levá-lo. Carter imaginou que aquilo não era bom sinal. Fazia muito tempo desde que o marido da senhora Wood fora visitá-lo. Talvez tivesse voltado para se despedir ou dizer que tinha mudado de ideia. Não o perdoo mais, vá para o inferno, Anthony Carter. De qualquer modo, Carter não tinha nada a dizer a ele. Havia pedido perdão a todo mundo repetidamente e já estava farto disso. Vamos logo, disse Beliscão. Os 2 guardas o levaram pelo corredor. Beliscão agarrava com força seu cotovelo para guiá-lo, como se faz com uma criança no meio de uma multidão ou com uma garota com quem você esteja dançando. Era assim que levavam os presos a todos os lugares, até para o chuveiro. Uma parte de você acabava se acostumando com as mãos dos outros lhe tocando desse jeito, mas outra parte não se habituava nunca. Dennis foi na frente, abriu a porta que separava a área de isolamento do restante do bloco B e depois a porta externa que os levou pelo corredor dos presos comuns até o pavilhão de visitas. Fazia quase 2 anos que Carter vivia isolado no bloco B. B de buraco do inferno. B de bate mais um pouco em mim com esse cacetete. B de bye bye, mãe, estou indo me encontrar com Jesus. E olhando para o chão enquanto andava, mesmo assim se permitia espiar em volta, nem que fosse para dar aos olhos algo novo para ver. Mas aquilo ainda era Terrell, um labirinto de concreto, aço e portas pesadas, o ar úmido e azedo com o cheiro de homens. No pavilhão de visitas apresentaram-se ao oficial de plantão e entraram numa sala vazia. O ar ali era 10 graus mais quente e tinha um cheiro tão forte de água sanitária que fez os olhos de Carter arderem.
Beliscão soltou as algemas enquanto Dennis mantinha a ponta do cacetete embaixo do queixo de Carter. Os dois algemaram suas mãos e os tornozelos. Havia avisos por toda a parede detalhando o que os prisioneiros podiam e não podiam fazer, mas Carter não se deu o trabalho de ler, e nem mesmo de olhar nada disso. Empurraram-lhe até a cadeira e deram o fone, que Carter só conseguiria manter encostado ao ouvido se dobrasse as pernas em direção ao peito, o que causava estalos úmidos em seus joelhos, puxando o fio esticado junto ao corpo como se fosse um zíper comprido. Não precisei ser algemado da última vez, disse Carter. Beliscão deu uma gargalhada maligna. Desculpe, não estamos sendo gentis o suficiente? Que se foda, Carter, você tem 10 minutos. Então eles saíram e Carter esperou que a porta do outro lado se abrisse e revelasse quem viera lhe ver depois de todo aquele tempo. O agente especial Brad Wolfgast odiava o Texas. Odiava tudo a respeito do Texas. Odiava o clima que era quente como um forno num minuto e gelado no outro. O ar tão úmido que a sensação era de ter uma toalha quente em cima da cabeça. Odiava a aparência do lugar, a começar pelas árvores, que eram mirradas e patéticas. Os galhos retorcidos como saíssem de um livro de Dr. Seuss. E o relevo plano, nada castigado pelo vento, odiava os outdoors, as rodovias, as ruas inexpressivas e a bandeira do Texas que tremeluzia acima de tudo, sempre grande como uma lona de circo. Odiava as picapes gigantescas que todo mundo tinha, ainda que a gasolina custasse 13 pratas o galão e o mundo estivesse sendo lentamente cozido como um pacote de ervilhas no micro-ondas. Odiava as botas, as fivelas dos cintos e o sotaque caipira com que as pessoas falavam, como se passassem o dia todo laçando e montando e não cuidando de dentes, vendendo seguros ou trabalhando em contabilidade como o restante do mundo fazia. Acima de tudo, odiava o lugar porque seus pais o haviam obrigado a morar ali quando estava na sexta série. Wolgast tinha 44 anos e ainda estava em forma, apesar dos joelhos doloridos e do cabelo ralo entregarem a sua idade. A sexta série havia ficado para trás havia muito tempo. Não tinha nada a lamentar. Mas mesmo assim, viajando com Doyle pela 145, a rodovia que ligava Houston a Dallas, com a primavera texana espalhada por toda parte, a ferida parecia recente. Texas, o sofrimento em forma de estado. Num minuto ele era um menino perfeitamente feliz no Oregon, pescando trutas nos rios Coles e brincando com os amigos na floresta atrás de casa durante horas intermináveis e preguiçosas. No outro estava preso no pântano urbano de Houston, morando numa casa horrível, sem uma lasquinha de sombra, indo a pé para a escola num calor de 38 graus que parecia esmagá-lo. Para ele era o fim do mundo. Era ali que ele estava. O fim do mundo ficava em Houston, no Texas. Em seu primeiro dia de aula, na sexta série, a professora o fizera ficar em pé para cantar o hino do Texas como se ele tivesse se mudado para outro país. Foram 3 anos deprimentes. Ele nunca ficara tão feliz em sair de um lugar, mesmo levando em conta o modo como isso acontecera. Seu pai, que era engenheiro mecânico, havia conhecido sua mãe logo após de se formar no emprego que arranjou como professor de matemática numa reserva indígena em Grand Ronde, onde ela, que era de ascendência Chinook, o nome da família dela era Paubert, trabalhava como auxiliar de enfermagem. Os dois haviam decidido se mudar para o Texas pelo dinheiro, mas seu pai acabou perdendo o emprego com a crise do petróleo de 86. Eles tentaram vender a casa, mas não conseguiram, e no fim seu pai simplesmente largou as chaves no banco. Mudaram-se para Michigan, depois para Ohio, depois para o estado de Nova York, indo sempre atrás de emprego, mas o pai nunca se ergueu de novo. Quando morreu de câncer no pâncreas 2 meses antes de Wolgast se formar no ensino médio, na terceira escola em 3 anos, a conclusão lógica era que, de algum modo, o Texas havia feito aquilo. Sua mãe acabou se mudando de volta para Oregon, mas ela também havia morrido. Ele estava sozinho agora. Wolgast conseguira o primeiro homem, Babcock, em Nevada.
Os outros vieram do Arizona, de Louisiana, de Kentucky, de Wyoming, da Flórida, de Indiana e de Delaware. Também não gostava muito desses lugares, mas qualquer coisa era melhor que o Texas. Wolgast e Doyle haviam voado de Denver para Houston na noite anterior. Dormiram no Hotel Hudson, perto do aeroporto. Wolgast tinha pensado numa rápida ida à cidade, talvez para ver sua antiga casa, mas depois se perguntou por que haveria de querer uma coisa dessas. Pegaram o carro alugado de manhã, um Chrysler Victory novo em folha, e rumaram para o norte. O dia estava claro, o céu azul. Wolgast dirigia enquanto Doyle bebericava seu café com leite e lia o dossiê. Uma pilha de papéis em seu colo. Este é Anthony Carter, disse Doyle, levantando a foto. Cobaia número 12. Wolgast não quis olhar. Sabia o que veria, mais um rosto inexpressivo, mais um par de olhos que mal aprenderam a ler, mais uma alma que havia olhado para si mesma por tempo demais. Aqueles homens eram negros ou brancos, gordos ou magros, velhos ou novos, mas os olhos eram sempre os mesmos, vazio como ralos capazes de sugar o mundo inteiro. Talvez fosse até possível ter compaixão deles, mas só talvez. Não quer saber o que ele fez? Wolgast deu de ombros, não tinha pressa, mas aquele era um momento tão bom como qualquer outro. Doyle tomou um gole do café com leite e leu. Anthony Lloyd Carter, afro-americano, 1,63, 55 quilos. Doyle ergueu os olhos. Isso explica o apelido. Adivinha? Wolgast já estava cansado. Não sei, pequeno Anthony. Você está revelando a idade, chefe. É Tony T. T de tampinha, deve ser, mas nunca se sabe. Mãe falecida, pai desconhecido, uma série de lares adotivos no distrito, um mau começo em todos os sentidos. Tem uma série de crimes anteriores, mas a maioria deles pequenos. Furto, perturbação da ordem, esse tipo de coisa. E um incidente. O nosso Anthony cortava o gramado da casa de uma mulher toda semana. O nome dela era Rachel Wood. Morava em River Oaks. Tinha 2 filhinhas. O marido era um advogado importante. Frequentava todos aqueles bailes de caridade, festas beneficentes, country clubs. Anthony Carter era o projeto dela. Começou cortando o gramado um dia, quando ela o viu parado sobre um viaduto com um cartaz que dizia: "Estou com fome. Por favor, ajude." Algo assim. Enfim, ela o levou para casa, fez um sanduíche para ele, deu uns telefonemas, encontrou um lugar para ele ficar, algum tipo de abrigo para o qual ela levantava fundos. Depois ligou para todas as amigas em River Oaks e disse: "Vamos ajudar esse sujeito. O que você precisa que seja feito em sua casa?" De repente, ela se transforma na própria escoteira, arregimentando tropas. E assim, o cara começa a cortar os gramados para todas elas, a parar as cercas vivas, você sabe, todas as coisas que precisam ser feitas naquelas mansões. Isso continua durante uns 2 anos, e ele fez uma pequena pausa antes de prosseguir. Tudo vai muito bem até que um dia o nosso amigo Anthony vai cortar o gramado da senhora Wood e uma das meninas dela não foi à escola porque está doente. Ela tem 5 anos, a mãe está ao telefone ou fazendo alguma coisa. A menininha saiu para o quintal, vê Anthony. Ela sabe quem ele é, já o viu por ali diversas vezes, mas dessa vez algo sai errado. Ele a amedronta. Não se sabe se ele tocou nela. O psiquiatra do tribunal não confirmou isso. De qualquer modo, a garota começa a gritar. A mãe sai correndo da casa, começa a gritar, todo mundo está gritando, de repente a coisa toda parece um campeonato de gritos. No minuto, ele é o sujeito legal que vem cortar o gramado, e no próximo, ele é só um negro com a sua filha. E toda a conversa é tipo Madre Teresa de Calcutá vai por água abaixo. Os dois começam a brigar. No meio da confusão, a mãe cai ou é empurrada na piscina. Anthony mergulha atrás dela, talvez para ajudar, mas ela ainda está gritando com ele, lutando para afastá-lo. E agora todo mundo está molhado, berrando e se debatendo na água. Doyle olhou para o Wolgast com ar interrogativo. Sabe como tudo acaba? Ele a afoga? Bingo! Bem ali, na frente da menina. Um vizinho ouviu tudo e chamou a polícia, e quando eles chegaram, encontraram sentado à beira da piscina e a mulher boiando lá dentro.
Doyle balançou a cabeça. Com certeza não foi uma imagem agradável. Às vezes, Wolgast ficava intrigado com a quantidade de energia que Doyle colocava naquelas histórias. Alguma chance de ter sido acidente? A vítima fez parte da equipe de natação da universidade. Ainda atravessava a piscina 50 vezes, todas as manhãs. O promotor fez um tremendo estradalhaço com esse detalhe, isso e o fato de que Carter praticamente admitiu o crime. O que ele disse quando prenderam? Doyle deu de ombros. Ele só queria que ela parasse de gritar. Depois pediu um copo de chá gelado. Wolfgang balançou a cabeça. As histórias eram sempre ruins, mas eram os detalhes que o impressionavam. Um copo de chá gelado, santo Deus! Quantos anos você disse que ele tem? Doyle voltou algumas páginas. Não disse. 38. 28 quando foi preso. Outra coisa, ele não tem nenhum parente. A única visita que recebeu em Polunsk foi o marido da vítima há pouco mais de 2 anos. E o advogado dele saiu fora depois que a apelação foi recusada. Designaram-lhe outro. O caso foi enviado para a Defensoria Pública do Condado de Harris, mas lá nem tocaram na papelada, ou seja, ninguém está nem aí. Anthony Carter vai receber a injeção letal no dia 2 de junho por homicídio qualificado com circunstância agravante. E nem uma alma neste mundo se importa. O cara já é um fantasma. A viagem até Livingston demorou 1h30. Os últimos 15 minutos, uma estrada rural, banhada pela sombra intermitente dos bosques de pinheiros e campos salpicados de bluebonnets. Ainda era meio-dia. Com sorte, pensou Wolgast, poderiam terminar antes do jantar. Tempo suficiente para retornarem a Houston, devolverem o carro à locadora e pegarem um avião para o Colorado. Era melhor quando essas viagens eram rápidas assim. Quando demorava demais, se o cara ficasse hesitando e embromando, embora eles invariavelmente acabassem aceitando o acordo, ele começava a ter uma sensação esquisita no estômago com relação à coisa toda. Isso sempre o fazia pensar numa peça que havia lido no ensino médio, O Julgamento do Diabo, e em como, nesse trato, o diabo era ele. Doyle era diferente. Para começar, era mais novo, não tinha nem 30 anos, havia crescido numa fazenda indiana, tinha o rosto cor de cereja, contentava-se perfeitamente em chamá-lo de chefe, em bancar o Robin e deixar para ele o papel de Batman. E era tão antiquadamente patriota que o Wolgast o tinha visto chorar durante o hino nacional no início de uma partida de beisebol a que os dois assistiram pela TV. Antes não sabia que ainda existiam pessoas como Phil Doyle, mas de vez em quando Wolgast também poderia detectar nele uma inteligência mais sombria, mais calculista, e não havia dúvida de que Doyle era esperto e tinha um bom futuro pela frente. Recém-formado pela Universidade Purdue, como uma especialização de direito a caminho, Doyle entrou para o FBI logo depois do massacre de Mall of America. 300 pessoas mortas a tiros por terroristas iranianos na semana anterior ao Natal. Todo o horror captado pelas câmeras de segurança e retransmitido com cenas assustadoras pela CNN. Naquele dia, metade do país parecia estar pronta para se alistar em alguma coisa, qualquer coisa. E depois de terminar o treinamento em quântico, ele fora postado na agência de Denver para trabalhar em contra-terrorismo. Quando o exército precisou de 2 agentes, Doyle foi o primeiro na fila dos voluntários. Wolgast não conseguia entender, no papel, o que eles chamavam de Projeto Noé parecia um beco sem saída. E ele aceitara a missão exatamente por isso. Havia acabado de se divorciar. O casamento com Lila não havia se desgastado. Acabara de repente, de modo que ele se surpreendeu ao ver como a documentação do divórcio o deixara triste. E alguns meses de viagem pareciam a maneira ideal de relaxar a mente. Conseguira um bom acordo no divórcio. Ficara com a metade da casa em Cherry Creek, além de uma parte do plano de previdência de Lila. E chegara a pensar em sair do FBI, talvez voltar ao Oregon e usar o dinheiro para abrir um pequeno negócio. Quem sabe uma loja de ferragens ou de material esportivo. Não que ele soubesse alguma coisa sobre qualquer um dos dois ramos. Os caras que saíam do FBI quase sempre acabavam trabalhando como seguranças,
Mas para Wolfgang, a ideia de uma pequena loja, algo simples e limpo, as prateleiras cheias de luvas de beisebol ou martelos, objetos cujo propósito poderia ser identificado só de olhá-los, era muito mais atraente. E o projeto Noé parecia um passeio e não devia ser um jeito ruim de passar o último ano no FBI. É claro que a missão acabou sendo mais do que cuidar de papelada e bancar a babá, muito mais. E se ele se perguntava se de algum modo Doyle já sabia disso, em Poluski, os dois se identificaram e entregaram as armas. Depois foram para a sala do diretor. Poluski era um lugar feio, mas todos os presídios eram. Enquanto esperavam, Wolfgang consultou pelo celular os voos noturnos que partiam de Houston. Havia um às 8h30, de modo que, se corressem, conseguiriam pegá-lo. Doyle não disse nada, ficou apenas folheando um exemplar da Sports Illustrated como se estivesse na sala de espera do dentista. Era pouco mais de 1h da tarde quando a secretária os deixou entrar. O diretor do presídio era um negro com cerca de 50 anos, cabelo grisalho e um peito de halterofilista comprimido, sob um colete de terno. Não se levantou nem fez menção de apertar a mão deles enquanto entraram. Wolgast entregou os documentos. Ele terminou de ler e levantou os olhos. Agente Wolgast, isso é a coisa mais esquisita que já vi. Para que diabos vocês querem Anthony Carter? Infelizmente não sei dizer. Estamos aqui apenas para fazer a transferência. O diretor pôs os documentos de lado e cruzou as mãos sobre a mesa. Sei. E se eu dissesse que não? Então ele daria um número para telefonar e a pessoa do outro lado da linha faria o melhor possível para explicar que esse é um assunto de segurança nacional. Um número. Isso mesmo. O diretor suspirou, irritado, girou na cadeira e fez um gesto indicando as amplas janelas atrás dele. Senhores, sabem o que há lá fora? Não estou entendendo. Ele se virou para encará-los de novo. Não parecia estar com raiva, pensou Wolgast. Era apenas um homem acostumado a conseguir o que queria. É o estado do Texas. 691 mil quilômetros quadrados de Texas, para ser mais exato. E a última vez que verifiquei, é para ele que eu trabalho. Não para alguém em Washington, Langley ou qualquer que seja o tal número. Anthony Carter era um prisioneiro sob meus cuidados e fui encarregado pelos cidadãos desse estado de fazer com que a sentença dele seja cumprida. E a menos que receba um telefonema da governadora, é exatamente isso que farei. Texas desgraçada, pensou Wolgast. Esse negócio vai demorar o dia todo. Podemos providenciar isso. O diretor estendeu os papéis para Wolgast. Bem, agente Wolgast, então providencie. Os dois agentes pegaram as armas na saída e retornaram ao carro. Wolgast telefonou para Denver e a ligação foi transferida para o coronel Six. Por uma linha criptografada, Wolgast contou o que acontecera. Six ficou irritado, mas disse que cuidaria de tudo. Um dia, no máximo, disse ele. Fiquem por aí, esperem o telefonema, depois façam Anthony Carter assinar os papéis. Só para você ficar sabendo, talvez haja uma mudança no protocolo, disse Six. Que tipo de mudança, Six hesitou. Eu aviso quando chegar a hora. Apenas consiga que Carter assine. Dirigiram até Huntsville e se hospedaram no hotel. A resistência do diretor não era novidade. Esse tipo de coisa já havia acontecido antes. Atrasos irritavam, mas não impediriam o sucesso da missão. Dali a alguns dias, no máximo em uma semana, Carter estaria dentro, e todas as evidências de que ele existira seriam apagadas da face da terra. Até o diretor do presídio juraria nunca ter ouvido falar no sujeito. Alguém precisaria conversar com o marido da falecida, claro, o advogado de River Oaks, que agora tinha que criar as duas filhinhas sozinhos. Mas isso não era problema de Wolgast. Haveria uma certidão de óbito e provavelmente alguma história sobre um ataque cardíaco, cremação rápida e sobre como, no fim das contas, a justiça tinha sido cumprida. Não importava, o serviço seria feito. Às 5 horas eles ainda não tinham recebido nenhuma notícia. Por isso, trocaram os ternos por jeans e saíram para procurar um lugar onde comer. Jantaram em um restaurante numa rua comercial entre uma loja Best Buy
e Makotsko. O restaurante pertencia a uma rede, o que era bom, já que precisavam atrair o mínimo de atenção possível. O atraso deixaria Wolgast irritado, mas Doyle não parecia se incomodar. Uma boa refeição e alguns dias numa cidade estranha, cortesia do governo federal, por que reclamar? Doyle devorou um bife gigantesco, grosso como uma tora, enquanto Wolgast escolheu a costela. E depois de pagarem a conta em dinheiro vivo, tirado de um maço de notas novas que Wolgast mantinha no bolso, foram sentar-se junto ao bar. Acha que ele vai assinar? Perguntou Doyle. Wolgast balançou o gelo em seu uísque. Eles sempre assinam. Acho que não tem muita opção. Doyle tinha a testa enrugada enquanto encarava o copo. A injeção ou o que quer que seja esperando por eles. Mas mesmo assim, Wolgast sabia o que Doyle estava pensando. O que quer que estivesse esperando por eles não era bom. Por que outro motivo eles precisariam de prisioneiros condenados à morte, homens sem nada a perder? Mesmo assim, concordou. A TV acima do balcão exibia um jogo de basquete, os Rockets contra os Golden State, e durante algum tempo assistiram em silêncio. Era o início do jogo e os dois times pareciam lentos, movendo a bola sem fazer grande coisa com ela. Tem notícias de Lila? Perguntou Doyle. Na verdade, tenho. Wolgast fez uma pausa. Vai se casar. Os olhos de Doyle se arregalaram. Com o cara, o médico? Wolgast confirmou com a cabeça. Foi rápido. Por que você não disse alguma coisa? Meu Deus, o que ela fez? Convidou você para o casamento? Não exatamente. Mandou um e-mail. Achou que eu deveria saber. O que você disse? Wolgast deu de ombros. Não disse. Não disse nada? Havia mais, porém Wolgast não queria entrar no assunto. Querido Brad, escrevera Lila, achei que você deveria saber que David e eu estamos esperando um filho. Vamos nos casar na semana que vem. Espero que você possa ficar feliz por nós. Ele ficava sentado diante do monitor, os olhos vidrados na mensagem e na tela durante uns 10 minutos. Não havia o que dizer. Nós estamos divorciados, ela pode fazer o que quiser. Ele tomou o resto do uísque e pegou mais dinheiro para pagar as bebidas. Vamos? Doyle passou os olhos pelo restaurante. Quando a viu se sentado junto ao bar, o lugar estava quase vazio. Porém, mais pessoas tinham entrado, inclusive um grupo de jovens que tinha juntado 3 mesas e tomavam jarras de margaritas, falando muito alto. Havia uma faculdade ali perto, a Sam Houston State, e Wolgast achou que elas deviam ser estudantes ou que trabalhavam juntas em algum lugar. O mundo podia estar indo para o inferno, mas happy hour era happy hour, e garotas bonitas ainda enchiam os bares em Huntsville, no Texas. Elas usavam blusas coladas no corpo e jeans da moda com cinturas baixas e rasgados nos joelhos, o rosto e o cabelo arrumados para a noite na cidade, e bebiam com vontade. Uma das garotas, meio rechonchuda, sentada de costas para eles, usava uma calça tão baixa que Wolgast podia ver os coraçõezinhos de sua calcinha. Ele não sabia se queria olhar mais de perto ou jogar um cobertor em cima dela. Talvez eu fique um pouco mais, disse Doyle. E levantou o copo para um pequeno brinde. Para ver o jogo. Wolgast assentiu. Doyle não era casado nem tinha namorada firme. Eles deveriam evitar interações sociais ao máximo, mas não achava que fosse da sua conta o modo como Doyle passaria a noite. Sentiu uma pontada de inveja. Depois afastou o pensamento. Tudo bem. Lembre-se apenas de que, eu sei, retrucou Doyle. Como recomendam os cartazes nos parques nacionais, tire apenas fotos, deixe apenas pegadas. Neste momento, sou um representante de vendas de fibra ótica de Indianápolis. Atrás deles, as garotas explodiram em gargalhadas. Wolgast podia ouvir a tequila na voz delas. Bela cidade, Indianápolis, disse Wolgast. Pelo menos é melhor que esta. Ah, eu não diria isso, respondeu Doyle e deu um sorriso maroto. Acho que vou gostar um bocado daqui. Wolgast saiu do restaurante e foi andando pela estrada. Tinha deixado o celular no hotel, pensando que poderiam receber um telefonema durante o jantar e ter de ir embora. Mas quando chegou, viu que não tinha mensagens. Depois do barulho e da agitação no restaurante, o silêncio do quarto era incômodo.
e ele pensou que talvez devesse ter ficado com Doyle, mesmo sabendo que ele próprio não era uma companhia muito boa ultimamente. Tirou os sapatos e se deitou para assistir ao resto do jogo, sem trocar de roupa. Não que realmente quisesse assisti-lo, mas isso lhe daria algo em que se concentrar. Por fim, pouco depois da meia-noite, 23 horas em Denver, um pouco mais tarde demais, mas que diabos, ele fez o que havia prometido a si mesmo que não faria. Ligou para Lila. Uma voz masculina atendeu. David, sou eu, Brad. Por um momento, David não disse nada. Está tarde, Brad. O que você quer? Lila está? Ela teve um dia longo, disse David com firmeza. Está cansada. Sei que ela está cansada, pensou Brad. Eu dormi na mesma cama que ela durante 6 anos. Passe o telefone para ela, está bem? David suspirou e pousou o fone com um ruído surdo. Wolgast ouviu o farfalhar de lençóis depois da voz de David dizendo a Lila. É Brad, imagina só. Diga a ele que ligue numa hora decente da próxima vez. Brad? Desculpe ligar tão tarde, não sabia que já estava deitada. Não acredito nem um pouco. O que você quer? Estou no Texas, mais precisamente em um hotel. Não posso dizer exatamente onde. Texas. Ela fez uma pausa. Você odeia o Texas. Acho que não me ligou para dizer que estava no Texas, ligou? Desculpe, não deveria ter acordado você. Acho que David não ficou muito feliz. Lila suspirou ao telefone. Está tudo bem. Ainda somos amigos, certo? David é adulto. Pode aguentar isso. Recebi seu e-mail. Que bom. Ele ouviu respirar. Foi o que pensei. Você ligou por causa disso. Achei que mais cedo ou mais tarde você telefonaria. Você fez mesmo o que disse? Casou com David? Casei, no fim de semana passado, aqui em casa. Convidamos apenas alguns amigos e meus pais. Eles perguntaram por você. Queriam saber o que estavam fazendo. Eles sempre gostaram de você. Pode ligar para ele se quiser. Acho que meu pai sente sua falta mais do que qualquer outra pessoa. Ele preferiu não comentar. Mais do que qualquer outra pessoa? Mais do que você, Lila? Esperou que ela dissesse outra coisa, mas não disse. E o silêncio foi preenchido por uma imagem que se formou em sua mente. Uma imagem que, na verdade, era uma lembrança. Lila na cama, vestindo uma camiseta velha e as meias que sempre usava. Sentia frio nos pés, não importava a época do ano. Um travesseiro enfiado entre os joelhos para aliviar a coluna por causa do bebê. O bebê deles. Eva. Eu só queria dizer que fiquei. Lila perguntou baixinho. Ficou o quê, Brad? Fiquei feliz por você. Como você pediu. Estava pensando que você deveria, sabe? Largar o emprego dessa vez, dar um tempo, se cuidar melhor. Eu sempre me perguntei, você sabe se... Eu vou fazer isso, interrompeu Lila, não se preocupe. Está tudo bem, está tudo normal. Normal, normal, pensou ele. Era justamente o que não estava. Deu só... Por favor, Brad, ela respirou fundo. Você está me deixando triste. Preciso levantar cedo amanhã. Lila, eu disse que preciso desligar. Ele sabia que ela estava chorando. Lila não fez nenhum som que indicasse isso, mas ele sabia. Os dois estavam pensando em Eva, e isso sempre a fazia chorar, e era exatamente por esse motivo que eles não estavam mais juntos, e nem podiam estar. Quantas horas ele passara abraçado a Lila enquanto ela chorava? E esse era o problema. Ele nunca soubera o que dizer enquanto Lila chorava. Só muito mais tarde, tarde demais, foi que ele percebeu que não precisava dizer absolutamente nada. Que droga, Brad. Eu não queria falar sobre isso, principalmente agora. Desculpa, Lila, eu só estava pensando nela. Sei que estava. Droga, droga, não faça isso, por favor. Ele a ouviu soluçar, e então a voz de David soou no telefone. Não ligue de novo, Brad. Estou falando sério. Preste atenção. Vá se foder, respondeu Wolgast. Como você quiser. Só não incomode outra vez. Deixe a gente em paz. E desligou o telefone. Wolgast olhou para o celular antes de atirá-lo do outro lado do quarto. O aparelho fez um belo arco, girando como um frisbee, antes de bater na parede acima da TV, com um estalido de plástico se quebrando. Wolgast se arrependeu imediatamente, mas quando se ajoelhou e pegou o aparelho, descobriu que o telefone continuava inteiro, só a bateria se soltara. Wolgast estivera naquele complexo uma vez no verão anterior, para conhecer o Coronel Sinks. Não se tratava propriamente de uma entrevista de emprego.
Os militares haviam deixado claro a Wolfgasch que seria parte do projeto Noé se quisesse. 2 soldados o levaram em um van com janelas pintadas de preto, mas Wolfgasch sabia que estava indo para o oeste de Denver, em direção às montanhas. A viagem levou 6 horas e quando chegaram ao complexo ele estava dormindo. Saiu da van, se espreguiçou e olhou para a paisagem à sua volta sob o sol forte de uma tarde de verão. Pela topografia, viu que deveriam estar em algum lugar perto de Ouray, talvez mais ao norte. O ar era rarefeito e limpo. Wolfgang sentiu o latejar surdo de uma dor de cabeça no topo do crânio, provocada pela altitude. Ele foi recebido no estacionamento por um civil, um homem baixo que vestia jeans e uma camisa, caque com as mangas dobradas, óculos Ray-Ban apoiados no nariz grande e ligeiramente bulboso. Seu nome era Richards. Espero que a viagem não tenha sido muito ruim, disse o homem enquanto se cumprimentavam. De perto, Wolgash reparou que o rosto de Richards era cheio de marcas de antigas espinhas. Estamos numa região muito alta. Se não estiver acostumado, é melhor ir com calma. Richards acompanhou Wolgash até um prédio que chamou de chalé e que tinha exatamente essa aparência. Era uma grande estrutura em estilo Tudor, com 3 andares e partes de madeira expostas, como uma enorme pousada rústica. Antigamente as montanhas eram cheias desse tipo de lugar, relíquias de uma era anterior aos condomínios e resorts. O prédio dava para um gramado aberto e mais além, a uns 100 metros dali, havia um conjunto de estruturas funcionais, alojamentos feitos de bloco de concreto, meia dúzia de barracas militares infláveis, um prédio baixo que parecia um motel, de beira de estrada, veículos militares, jipes e caminhões pesados iam de um lado para o outro na estrada. No centro do gramado, um grupo de homens musculosos e de cabelos à escovinha pegava sol sem camisa em cadeiras de jardim. Ao entrar no chalé, Wolgash teve a sensação desorientadora de estar espiando por trás de um cenário de estúdio de cinema. O lugar fora totalmente readaptado, a arquitetura original substituída pelas texturas neutras de um moderno prédio de escritórios. Carpete cinza, iluminação adequada, teto rebaixado para melhorar a acústica. Poderia estar num consultório de dentista ou no edifício onde se reunia uma vez por ano com o seu contador para cuidar dos impostos. Pararam no balcão da recepção, onde Richards pediu que deixasse o celular e a arma que ele entregou ao guarda, um jovem com roupa de camuflagem que lhes deu crachás. Havia um elevador, mas Richards passou direto por ele e guiou Wolgash por um corredor estreito até uma pesada porta de metal que dava para uma escada. Subiram até o segundo andar e foram andando por outro corredor até chegar à sala de Six. Six se levantou enquanto eles entravam. Era um homem alto, forte, uniformizado, o peito enfeitado por vários emblemas coloridos cujo significado Wolgash nunca soubera. A sala era impecável, com objetos meticulosamente arrumados, inclusive os porta-retratos, dando a impressão de que tudo havia sido organizado de modo a obter o máximo de eficiência. No centro da mesa havia um único envelope pardo atolhado de papéis. Wolfgash tinha certeza de que era o dossiê a respeito dele, ou pelo menos uma parte do dossiê. Os dois se cumprimentaram e Six ofereceu café, que o Wolfgash aceitou. Não estava sonolento, mas sabia que a cafeína o ajudaria a se livrar da dor de cabeça. Desculpe por toda aquela palhaçada da van, disse Six. E indicou uma cadeira. É assim que fazemos as coisas. O soldado trouxe o café, uma garrafa térmica de plástico e 2 xícaras numa bandeja. Richards permaneceu de pé atrás da mesa de Six, de costas para as amplas janelas que davam para a floresta em volta do complexo. Six explicou a missão a Wolfgash. Era tudo muito simples, disse ele. E a essa altura, Wolfgash já sabia o básico. O exército precisava de 10 a 20 prisioneiros condenados à morte para usar no terceiro estágio de testes de uma droga experimental, em uma operação de codinome Projeto Noé. Em troca de seu consentimento, esses homens teriam a sentença comutada para prisão perpétua. O trabalho de Wolfgang seria obter a assinatura desses homens, nada mais. Tudo seria feito dentro da lei. Mas, como o projeto era assunto de segurança nacional, todos esses homens a partir dali seriam considerados legalmente mortos,
Passariam o resto da vida sob os cuidados do sistema penal federal, numa penitenciária para colarinhos brancos, usando identidades falsas. Os homens seriam selecionados de acordo com vários fatores, mas todos deveriam ter entre 20 e 35 anos, sem parentes de primeiro grau vivos. Wolfgang se reportaria diretamente a Six. Não teria nenhum outro contato, mas tecnicamente continuaria sendo agente do FBI. Eu preciso escolhê-los? Perguntou Wolfgang. Six balançou a cabeça. Esse trabalho é nosso. Você vai receber ordens minhas. Só precisa conseguir o consentimento deles. Assim que tiverem assinado, passarão a ser responsabilidade do Exército. Eles serão levados para a prisão federal mais próxima, depois serão transportados para cá. Wolfgang pensou por um momento. Coronel, preciso perguntar o que estamos fazendo? Naquele momento, ele pareceu se permitir um sorriso quase humano. Wolfgang confirmou com a cabeça. Sei que não pode me dar informações muito específicas, mas vou pedir a eles que assinem algo que mudará suas vidas. Preciso dizer alguma coisa. Six trocou um olhar com Richards, que deu de ombros. Vou deixá-los agora, disse Richards, e assentiu para Wolfgang despedindo-se. Quando Richards havia saído, Six se recostou na cadeira. Não sou bioquímico, agente Wolfgang. Você terá de se satisfazer com a versão leiga. Eis o básico, pelo menos a parte que posso contar. Há cerca de 10 anos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças recebeu um telefonema de um médico de La Paz. Ele tinha 4 pacientes, todos americanos, que haviam contraído algo parecido com hantavírus. Febre alta, vômitos, dor muscular, dores de cabeça, hipoxemia. Os 4 tinham feito uma viagem de turismo ecológico na selva. Diziam fazer parte de um grupo de 14 pessoas, mas haviam se separado dos outros e andado pela floresta durante semanas. Foi pura sorte ter encontrado um ponto comercial administrado por frades franciscanos, que conseguiram arranjar o transporte para La Paz. Bom, o hantavírus não é como a gripe comum, mas também não é tão raro, de modo que nada disso teria sido mais do que um pontinho no radar do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, se não fosse por uma coisa. Todos os 4 eram pacientes terminais de câncer. A viagem havia sido organizada por uma instituição chamada Último Desejo. Já ouviu falar? Wolfgang assentiu. Achei que só levavam pessoas para fazer paraquedismo, coisa desse tipo. Era o que eu pensava também, mas parece que não. Um dos pacientes tinha um tumor cerebral que não podia ser operado. 2 tinham leucemia linfocítica aguda e a 4ª tinha câncer de ovário. E todos ficaram bons, não só do hantavírus ou do que quer que fosse, não havia mais câncer. Nenhum vestígio. Wolfgang ficou perplexo. Não entendi. Six tomou um gole de café. Bem, ninguém do Centro de Controle e Prevenção de Doenças entendeu também, mas havia algo. Uma interação entre o sistema imunológico deles e alguma coisa, provavelmente um vírus, a que tinham sido expostos na selva. Algo que comeram? A água que beberam? Ninguém sabe ao certo. Nem eles puderam dizer exatamente onde haviam estado. Six se inclinou sobre a mesa. Sabe o que é timo? Wolfgang balançou a cabeça. Six apontou para o peito, logo acima do externo. É uma pequena glândula que fica aqui, entre o externo e a traqueia, mais ou menos do tamanho de uma avelã. Na maioria das pessoas, ela atrofia, completamente na puberdade. Dá para passar a vida toda sem notar a existência dela, a não ser que ela tenha algum problema. Na verdade, não se sabe o que ela faz, ou pelo menos não se sabia, até que fizeram exames naqueles 4 pacientes. De alguma forma, o timo havia voltado a funcionar. Mais do que isso, tinha triplicado de tamanho. Parecia um tumor maligno, mas não era. E o sistema imunológico deles passou a funcionar de forma acelerada. Um ritmo extremamente rápido de regeneração celular. E havia outros benefícios. Lembre-se de que eles eram pacientes de câncer, todos com mais de 50 anos. Era como se fossem adolescentes de novo. Olfato, visão, tônus da pele, volume dos pulmões, força e resistência física.
até a função sexual. O cabelo de um dos homens chegou a crescer novamente. Um vírus fez isso? Six assentiu. Como eu disse, essa é a versão para leigos, mas tem profissionais lá embaixo que acham que foi exatamente isso que aconteceu. Alguns deles são especialistas em áreas com nomes que nem soletrar eu saberia. Falam comigo como se eu fosse uma criança e não estão errados. O que aconteceu com eles, com os 4 pacientes? Six se recostou na cadeira, o rosto um pouco sombrio. Bem, infelizmente, essa não é a parte mais feliz da história. Todos morreram. O que sobreviveu mais tempo durou 85 dias. Aneurisma cerebral, ataque cardíaco, derrame. Foi como se um fusível simplesmente queimasse em seus corpos. E os outros? Ninguém sabe. Desapareceram sem deixar pistas, inclusive o guia, que por acaso era uma figura bastante estranha. Parece que na verdade ele transportava drogas, usando as viagens como disfarce. Six deu de ombros. Provavelmente já falei demais, mas acho que isso vai ajudá-lo a colocar as coisas em perspectiva. Não estamos falando de curar uma doença, gente Wolgasso. Estamos falando de curar todas elas. Quanto tempo um ser humano poderia viver se não houvesse mais câncer, doenças cardíacas, diabetes, mal de Alzheimer? E chegamos a um ponto que realmente precisamos de cobaias humanas. Não é uma boa expressão, mas não existe outra. E é aí que você entra. Preciso que você me consiga esses homens. Por que não chamaram oficiais de justiça? Isso não é mais a praia deles? Six balançou a cabeça, descartando a ideia. Se me permite dizer, esses caras não passam de um bando de xerifes que todo mundo idolatra. Acredite, chegamos a pensar nisso. Se fosse para carregar um sofá a escada acima, eles seriam os primeiros que eu chamaria. Mas para isso, não. Six abriu o dossiê em sua mesa e começou a ler. Bradford Joseph Wolgash, nascido em Ashland, em Oregon, em 29 de setembro de 1974. Formado em Justiça Criminal em 1996 pela Universidade do Estado de Nova York, com louvor. É recrutado pelo FBI, mas recusa. Consegue uma bolsa na Universidade de Stony Brook para um PhD em Ciências Políticas, mas abandona depois de 2 anos para ingressar no FBI. Depois de treinar em Langley, é mandado para ele, ergueu as sobrancelhas, para Wolfgash. Deito? Wolfgash deu de ombros. Não foi muito empolgante. Bom, todos nós temos que passar por isso, 2 anos no interior, um pouco disso e daquilo, na maioria das vezes serviço sem grande importância, mas recebe boas avaliações o tempo todo. Depois dos ataques de 11 de setembro, você pede para ser transferido para o Departamento de Contra-Terrorismo. Volta a Langley por 18 meses, é designado para a agência de Denver em setembro de 2004 como contato com o Departamento do Tesouro, rastreando fundos transferidos de bancos americanos por cidadãos russos. Isso é, a máfia russa, apesar de não o chamarmos assim. Em termos de vida pessoal, nenhuma filiação política, não é sócio de nada, nem mesmo possui assinaturas de jornais. Pais falecidos, sai com algumas garotas, mas não tem namorada firme. Casa-se com Lila Kyle, cirurgiã ortopédica, divorcia-se 4 anos depois. Six fecha o dossiê e levanta os olhos para Wolgash. O que precisamos, agente Wolgash, para ser honesto, é de alguém que tenha certo tato, alguém que saiba negociar, não somente com os prisioneiros, mas também com os diretores dos presídios. Alguém que saiba pisar leve, que não chame muito atenção. O que estamos fazendo aqui é perfeitamente legal. Diabos, essa pode ser a pesquisa médica mais importante da história da humanidade, mas poderia ser facilmente mal interpretada. Estou lhe dizendo tudo isso porque acho que vai ajudá-lo a entender a importância da missão. Wolgash achou que Six talvez tivesse lhe contado 1/10 da história, uma parte bastante persuasiva, sem dúvida, mas, ainda assim, só uma parte. E a droga é segura? Six deu de ombros. Relativamente segura, não vou mentir. Há riscos, mas faremos todo o possível para minimizá-los. Um resultado ruim não é do interesse de ninguém aqui. E lembre-se de que esses homens são prisioneiros condenados à morte. Não são os melhores sujeitos do planeta e nem têm tantas opções. Estamos lhe dando uma chance de continuarem vivos e, ao mesmo tempo,
talvez darem uma contribuição significativa para a medicina. Não é uma proposta ruim nem de longe. Todo mundo aqui está ao lado dos mocinhos. Wolfgang passou alguns instantes pensando. Era tudo meio difícil de aceitar. Só não entendo por que os militares estão envolvidos. Diante disso, Six enrijeceu, parecendo ter se ofendido. Não entende? Pense bem, Wolfgang. Digamos que um soldado de infantaria lutando no Irã ou numa Chechênia seja atingido por um estilhaço. Digamos que houvesse uma bomba à beira da estrada, um monte de explosivos C4 enfiados num tubo de chumbo cheio de parafuso, talvez algo adquirido no mercado negro de artilharia russa. Acredite, já vi de perto o que essas coisas podem fazer. Precisamos tirá-lo de lá, talvez no caminho ele sangre até a morte, mas se tiver sorte, talvez consiga chegar ao hospital de campo, onde um cirurgião, 2 assistentes e 3 enfermeiras o remendem da melhor maneira possível antes que seja levado para a Alemanha ou a Arábia Saudita. É doloroso, é assustador, foi um grande azar e ele provavelmente está definitivamente fora de combate. É um investimento perdido. Todo o dinheiro que gastamos no treinamento dele, um desperdício total. E a coisa fica pior. Ele volta para casa deprimido, com raiva, talvez sem um dos membros ou algo pior, sem nada de bom para dizer sobre ninguém, nem sobre coisa nenhuma. No bar da esquina, ele desabafa com os amigos. Perdi minha perna, vou mijar no saco pro resto da vida e tudo isso em troca de quê? Six se recostou na cadeira, deixando a história surgir efeito. Nós estamos em guerra há 15 anos, agente Wolgash. Pelo andar da carruagem, continuaremos em guerra por mais 15 anos. Isso se tivermos sorte. Não vou enganá-lo. O maior desafio que os militares enfrentam, que sempre enfrentaram, é manter os soldados no campo de batalha. Então, digamos que o mesmo soldado seja atingido pelo mesmo estilhaço, mas em menos de um dia o corpo dele se regenere e ele esteja de volta à sua unidade, lutando por Deus e por seu país. Acha que os militares não estariam interessados em algo assim? Wolgast sentiu que havia levado uma bronca. Entendo seu ponto de vista. Que bom, deveria entender mesmo. A expressão de Sig se suavizou. O sermão havia acabado. Digamos que os militares estejam pagando a conta e eu diria deixe-os pagar, porque, francamente, o que já gastamos até agora faria seus olhos saltarem das órbitas. Não sei quanto a você, mas eu gostaria de conhecer meus tetranetos. Diabos, gostaria de acertar uma bola de golfe a 300 metros de distância quando estiver com 100 anos e depois ir para casa fazer amor com a minha mulher até ela ficar descadeirada por uma semana. Quem não gostaria? Ele fez uma pausa e encarou Wolgash. Estamos do lado dos mocinhos, agente Wolgash. Não se esqueça disso. Estamos entendidos? Os dois se despediram com um aperto de mãos. Six acompanhou Wolgash até a porta. Richards estava esperando do lado de fora para levá-lo de volta à van. Uma última pergunta, disse Wolgash. Por que o projeto se chama Noé? Parado junto à porta, Six olhou rapidamente para Richards. Nesse momento, Wolgash sentia uma mudança no equilíbrio de poder. Six podia estar tecnicamente no comando, mas de algum modo Wolgash tinha certeza. Ele também prestava contas a Richard, que provavelmente era o elemento de ligação entre os militares e quem quer que estivesse realmente comandando o show. O Instituto de Pesquisas Médicas do Exército, o Departamento de Segurança Interna ou talvez a Agência de Segurança Nacional. Six virou para Wolfgang. Deixe-me responder da seguinte forma. Já leu a Bíblia? Um pouco. Wolfgang olhou para os dois. Quando criança, minha mãe era metodista. Six permitiu um sorriso. Dê uma olhada nela. A história de Noé e a arca. Veja quanto tempo ele viveu. É só isso que eu vou dizer. Naquela noite de volta ao apartamento em Denver, Wolfgang fez o que Six havia sugerido. Não tinha uma Bíblia, provavelmente não punha os olhos em uma desde o dia do casamento, mas encontrou um site de busca de textos bíblicos na internet. Noé viveu ao todo 950 anos, depois morreu. Foi então que encontrou a peça que faltava, o que Six deixara de mencionar. Devia estar em seu dossiê, é claro. Era o motivo pelo que o haviam selecionado entre todos os agentes federais disponíveis. Tinham escolhido Wolfgang por causa de Eva,
porque ele fora obrigado a ver a filha morrer. Na manhã seguinte, Wolgast acordou com o barulho do celular. Estava sonhando, e no sonho Lila ligava de volta para ele dizendo que o bebê havia nascido. Não o de David, mas o deles. Por um momento ele ficou feliz, mas então sua mente clareou e ele percebeu onde estava. No hotel em Huntsville. Sua mão encontrou o telefone na mesinha de cabeceira e apertou o botão para atender, sem ao menos olhar para a tela para ver quem era. Ouviu a estática da criptografia e em seguida a voz de Six. Tudo acertado, disse Six. Agora é só conseguir que Carter assine e não faça as malas por enquanto. Talvez tenhamos outra tarefa para você. Olhou para o relógio, 6h58. Doyle estava no chuveiro, Wolgast ouviu o ruído da torneira se fechando. Depois o som do secador de cabelo. Tinha uma vaga lembrança de ter ouvido Doyle voltando do bar. O barulho da rua invadindo o quarto pela porta aberta. Um pedido de desculpa sussurrado e depois o som de água correndo. E de haver olhado o relógio e visto que eram pouco mais de 2 da manhã. Doyle entrou no quarto com uma toalha enrolada na cintura. O vapor umedecia o ar ao redor. Que bom que você acordou. Os olhos dele brilhavam e a pele estava vermelha por causa do calor do chuveiro. Wolgast não conseguia entender como alguém podia ficar acordado metade da noite bebendo e na manhã seguinte parecer pronto para correr uma maratona. Wolgast pigarreou. Como foi o negócio da fibra ótica? Doyle se jogou na outra cama e passou a mão no cabelo úmido. Você ficaria surpreso em saber como é um negócio interessante. Acho que as pessoas o subestimam. Deixe-me adivinhar. A da calcinha? Doyle riu, balançando as sobrancelhas num gesto sugestivo. Todas estavam de calcinha, chefe. Ele inclinou a cabeça para Wolgast. O que aconteceu com você? Parece que foi arrastado por um carro? Wolgast olhou para baixo e descobriu que tinha dormido com a roupa do dia anterior. Isso estava virando um hábito. Desde que recebera o e-mail de Lila, passava a maior parte das noites no sofá do apartamento, assistindo a televisão até cair no sono, como se não fosse mais capaz de ir para a cama como uma pessoa normal. Esqueça, disse. Deve ter sido um jogo chato. Ele se levantou e se espreguiçou. Six telefonou. Vamos acabar logo com isso. Tomaram o café da manhã no Dennis e foram até Polonsky. O diretor estava esperando por eles, no escritório. Seria apenas mau humor matinal, pensou Wolgast. Ou também ele não teria dormido muito bem. Nem precisam se sentar, disse ele, entregando-lhes um envelope. Wolgast examinou o conteúdo. Era mais ou menos o que ele esperava. Uma carta de comutação assinada pela governadora e uma ordem judicial transferindo Carter para a custódia deles como prisioneiro federal. Presumindo que Carter assinasse, poderiam colocá-lo em trânsito para o presídio federal em El Reno, antes do jantar. Dali ele seria transferido para 3 outras instalações federais, seu rastro ficando cada vez mais fraco, até que em algum momento, dentro de 2 ou 3 semanas ou no máximo um mês, uma van preta chegaria ao complexo e um homem, agora conhecido simplesmente como Cobaia número 12, sairia do carro sob o sol do Colorado. Os últimos itens no envelope eram um atestado de óbito de Carter e um relatório do médico legista, ambos datados de 23 de março. Na manhã do dia 23, dali a 3 dias, Anthony Lloyd Carter morreria de aneurisma cerebral em sua cela. Wolgast colocou os papéis de volta no envelope e enfiou na pasta. Sentia um arrepio percorrer seu corpo como uma cobra. Como era fácil fazer um ser humano sumir. Obrigado, diretor. Agradecemos sua colaboração. O diretor olhou para eles com o maxilar trincado. Também fui instruído a dizer que nunca ouvi falar de vocês. Wolgast se esforçou ao máximo para sorrir. Há algum problema em relação a isso? Imagino que, se houvesse um daqueles relatórios do médico legista, apareceria com meu nome escrito. Eu tenho filhos, agente Wolgast. O diretor pegou o telefone e apertou um botão. Mande 2 guardas trazerem Anthony Carter até o pavilhão de visitas, depois venha até a minha sala. E desligou o telefone e olhou para Wolgast. Se não se importarem, gostaria que esperassem lá fora. Se continuar olhando para vocês, vai ser difícil esquecer tudo isso. Tenham um bom dia, senhores. 10 minutos depois, 2 guardas chegaram.
O mais velho tinha o rosto benevolente e rechonchudo de um Papai Noel. Mas o outro, que não devia ter mais de 30 anos, tinha uma expressão zangada que não agradou ao Wolfgast. Havia sempre um guarda que gostava do serviço pelos motivos errados, e esse era um deles. Vocês estão procurando Carter? Wolgast assentiu e mostrou suas credenciais. Isso mesmo, agentes especiais Wolgast e Doyle. Não interessa quem vocês são, disse o gordo. O diretor mandou levá-los e vamos levá-los. Foram até o pavilhão de visitas. Carter estava sentado do outro lado do vidro, o fone encaixado no ouvido e o ombro. Era franzino, como Doyle dissera, e o macacão ficava folgado nele. Wolgast aprendera que havia muitas maneiras de encarar a condenação à morte, e a expressão de Carter não parecia ser de medo nem de raiva. Era simplesmente de resignação, como se o mundo houvesse arrancado pedaços dele por toda a vida. Wolgast se virou para os guardas e fez um sinal indicando as algemas. Tirem isso, por favor. O guarda balançou a cabeça. Normas da direção. Não importa. Tratem de tirá-las. Wolgast pegou o fone que estava pendurado na parede. Anthony Carter, sou o agente especial Wolgast. Este é o agente especial Doyle. Somos do FBI. Esses homens irão até aí soltar suas algemas. Pedi a eles que fizessem isso. Você vai cooperar, não vai? Carter assentiu com dificuldade e respondeu baixinho. Sim, senhor. Precisa de mais alguma coisa para ficar confortável? Carter olhou para ele intrigado. Há quanto tempo ninguém lhe fazia uma pergunta dessas? Não, tudo bem, respondeu. Wolgast se virou para encarar os guardas. E então? O que estão esperando? Estou falando com as paredes ou preciso ligar para o diretor? Os guardas passaram um momento se entreolhando, decidindo o que fazer. Então Dennis saiu da sala e reapareceu do outro lado do vidro depois de um instante. Wolgast se levantou e ficou observando os olhos fixos do guarda enquanto ele retirava as algemas. Só isso? Perguntou o outro guarda. Só. Queremos ficar sozinhos. Por algum tempo. Avisaremos ao oficial de plantão quando tivermos terminado. Como queira, respondeu o guarda e saiu fechando a porta. Havia apenas uma cadeira de metal dobrável na sala. Wolgast posicionou-a de frente para o vidro e se sentou enquanto Doyle permanecia de pé atrás dele. Era Wolgast quem sempre falava. Ele pegou o fone novamente. Está melhor assim? Carter hesitou por um momento avaliando. Depois assentiu. Sim, senhor, obrigado. Beliscão sempre aperta demais as algemas. Beliscão. Wolgast fez uma anotação mental sobre isso. Está com fome? Eles lhe deram café da manhã? Panquecas. Carter deu de ombros, mas já faz 5 horas. Wolgast se virou para Doyle e ergueu as sobrancelhas. Doyle assentiu e saiu da sala. Durante alguns minutos, Wolgast ficou calado, esperando. Apesar do grande aviso para não fumar à beirada do balcão, estava cheia de marcas de queimadura. O senhor disse que era do FBI? Isso mesmo, Anthony. Um leve sorriso atravessou o rosto de Carter. Como naquele seriado? Wolgast não sabia do que ele estava falando, mas tudo bem. Isso daria algo a Carter para falar. Que seriado, Anthony? O da mulher. O da mulher com os extraterrestres. Wolgast pensou um pouco, depois se lembrou. Claro, Arquivo X. Não passava havia mais de, 20 anos? Carter provavelmente assistira às reprises quando criança. Wolgast não lembrava muita coisa, só a ideia geral. Sequestros por alienígenas e algum tipo de conspiração para esconder. Essa era a impressão que Carter tinha do FBI. Eu também gostava do seriado. Como estão as coisas para você aqui? Carter ajeitou os ombros. O senhor veio até aqui me perguntar isso? Você é um cara inteligente, Anthony. Não, não foi por esse motivo. Então qual foi? Wolgast chegou mais perto do vidro e olhou nos olhos de Carter. Eu sei sobre esse lugar, Anthony. Sobre Terrell. Sei o que acontece aqui. Estou apenas me certificando de que você esteja sendo tratado direito. Carter olhou com desconfiança. Dá para aguentar, eu acho. Os guardas são legais com você? Beliscão aperta demais as algemas. Mas na maior parte do tempo é legal. Carter encolheu os ombros ossudos. Dennis não é meu amigo. Alguns outros também não.
A porta se abriu atrás de Carter e Doyle entrou com a bandeja amarela do refeitório. Colocou-a no balcão diante de Carter, um cheeseburger com batatas fritas brilhando de gordura num cestinho de plástico, coberto por um guardanapo. Ao lado havia uma caixinha de achocolatado. Pode comer, Anthony, disse Wolgast, e fez um gesto apontando para a bandeja. Podemos conversar quando você tiver terminado. Carter pôs o telefone no balcão e levou o cheeseburger à boca. 3 mordidas e metade do sanduíche havia sumido. Carter limpou a boca com as costas da mão e partiu para as batatas. Enquanto Wolgast olhava, a concentração de Carter era total. Era como ver um cachorro comendo, pensou Wolgast. Doyle havia retornado para o outro lado do vidro junto a Wolgast. Puxa, disse ele baixinho. Esse cara estava mesmo com fome. Tem alguma sobremesa lá? Umas tortas ressecadas e umas bombas que parecem cocô de cachorro. Pensando bem, deixa a sobremesa para lá. Pega um copo de chá gelado para ele no capricho. Enfeite um pouco com as rodelas de limão. Doyle franziu a testa. Ele já tem o leite, não sei nem se existe chá gelado lá embaixo. Esse lugar é um pardieiro. Estamos no Texas, Phil. Wolgast venceu sua impaciência e continuou. Acredite, tem chá. Encontre. Doyle deu de ombros e saiu de novo. Quando terminou de comer, Carter lambeu o sal de cada dedo e deu um suspiro profundo. Depois pegou novamente o telefone e Wolgast fez o mesmo. E então, Anthony, está se sentindo melhor? Pelo telefone, Wolgast pôde ouvir o peso da respiração de Carter. Seus olhos estavam relaxados, brilhando de prazer. Todas aquelas calorias, aquelas moléculas de proteína, todos aqueles carboidratos complexos batendo em seu organismo como um martelo. Era como se Wolgast tivesse lhe dado uma dose dupla de uísque. Sim, senhor, obrigado. Um homem precisa comer. Não se pode viver de panquecas. Houve um momento de silêncio. Carter lambeu lentamente os dedos. Quando voltou a falar, sua voz era quase um sussurro. O que o senhor quer de mim? Você não está entendendo, Anthony, disse Wolgast. Estou aqui para descobrir o que eu posso fazer por você. Carter olhou para o balcão. Para os restos gordurosos de sua refeição. Ele mandou o senhor, não foi? Quem, Anthony? O marido da mulher. Carter franziu a testa diante da lembrança. O Sr. Wood, ele veio aqui uma vez. Falou que tinha encontrado Jesus. Wolgast se lembrou do que Doyle tinha dito no carro. Aquilo já fazia 2 anos, mas ainda estava na mente de Carter. Não, ele não me mandou, Anthony. Dou minha palavra. Eu já disse a ele que sinto muito, disse Carter com insistência, a voz falhando. Disse a todo mundo, não vou dizer mais. Ninguém está dizendo que você precisa se desculpar, Anthony. Sei que está arrependido. Por isso vim até aqui ver você. Veio de onde? De longe, Anthony, respondeu Wolgast, balançando a cabeça devagar. De muito, muito longe. Wolgast fez uma pausa e examinou o rosto de Carter. Havia algo nele. Era diferente dos outros. Sentiu o momento chegando como uma porta que se abria. Anthony, o que você diria se eu lhe contasse que posso tirá-lo desse lugar? Por trás do vidro, Carter olhou-o com desconfiança. Como assim? Como eu disse, agora mesmo, hoje. Você pode sair de Terrell e não voltar nunca mais. Os olhos de Carter vaguearam confusos. A ideia era estranha demais para ser processada. Eu diria que o senhor está me enganando. Não é mentira, Anthony. Foi por isso que viemos de tão longe. Você pode não saber, mas é um sujeito especial. Pode-se dizer que é uma pessoa única. Está dizendo que eu posso sair daqui? Carter franziu a testa amargo. Não faz sentido, ainda mais depois de todo esse tempo. Eu não tenho direito à apelação. O advogado disse isso numa carta. Não é apelação, Anthony. É melhor do que isso. É simplesmente você sair daqui. O que me diz? Parece ótimo. Carter se recostou e cruzou os braços sobre o peito com um riso de desafio. Parece bom demais para ser verdade. Eu estou em Terrell. Wolgast sempre ficava pasmo ao ver como a aceitação da ideia de comutação da pena
se parecia aos 5 estágios do luto. Nesse momento, Carter estava na fase de negação. A ideia era incrível demais para ser aceita. Sei onde você está. Conheço esse lugar. É a casa da morte, Anthony. Não é o lugar certo para você. Por isso estou aqui, e não vim por causa de qualquer um. Não vim por causa de outras pessoas, Anthony. Eu vim por você. A postura de Carter relaxou. Não sou ninguém especial, sei disso. É, sim. Talvez não saiba, mas é. Veja bem, eu preciso de um favor seu, Anthony. A proposta é uma via de mão dupla. Eu posso tirar você daqui, mas preciso que você faça uma coisa para mim em troca. Um favor? As pessoas para quem eu trabalho, Anthony, ficaram sabendo do que ia acontecer com você em junho e achavam que isso não está certo. Elas não acham certo o modo como você tem sido tratado, o fato do seu advogado ter ido embora e deixado você aqui assim. Perceberam que poderiam fazer alguma coisa a respeito e que tinham um trabalho que precisavam que você fizesse. Carter franziu a testa confuso. Quer dizer, cortar grama que nem fazia para aquela dona? Meu Deus, pensou Wolgast. O sujeito pensava mesmo que o Wolgast queria que ele cortasse a grama. Não, Anthony, não é nada disso. O que eu preciso que você faça é tão importante que não posso contar o que é. Porque nem eu sei. Como o senhor sabe que é importante se não sabe o que é? Você é um homem inteligente, Anthony, e está certo em perguntar isso, mas terá de confiar em mim. Eu posso tirar você daqui agora mesmo. Você só precisa dizer que quer. Foi então que ele puxou a pasta, com um envelope dado para o diretor e o abriu. Nesse momento, Olgash sempre se sentia como um mágico tirando o coelho da cartola. Com a mão que estava livre, colocou o documento contra o vidro para que Carter o visse. Sabe o que é isso? É uma carta de comutação, Anthony, assinada pela governadora Jenna Bush. Tem a data de hoje bem aqui, na parte de baixo. Sabe o que significa comutação? Carter franziu os olhos para o papel. Eu não vou ter que tomar a injeção? Isso mesmo, Anthony. Nem em junho, nem nunca. Wolgast pôs o papel de volta no envelope. Aquilo era a isca, algo para atiçar o desejo. O outro documento que Carter precisaria assinar e que Wolgast tinha certeza de que ele iria assinar, assim que toda hesitação acabasse, aquele em que Anthony Lloyd Carter, prisioneiro 999642 do estado do Texas, entregava integralmente sua vida passada, presente e futura ao projeto Noé, entraria em cena em seguida. Quando esse segundo pedaço de papel visse a luz do dia, o objetivo era que não fosse lido. Carter assentiu devagar. Sempre gostei dela. Gostava dela quando era primeira-dama. Wolgast deixou o erro passar. Ela é apenas uma das pessoas para quem eu trabalho, Anthony. Há outras. Talvez você reconhecesse alguns dos outros nomes se eu lhe dissesse, mas não posso fazer isso. E essas pessoas pediram que eu viesse até aqui e lhe falasse o quanto elas precisam de você. Então eu faço esse favor e você me tira daqui, mas não pode me dizer o que é? É mais ou menos isso, Anthony. Se você disser não, eu vou embora. Se você disser sim, você sai de Terrell essa noite. Simples assim. A porta atrás de Carter se abriu de novo e Doyle entrou trazendo o chá. Tinha feito o que o Wolgast pedira. Equilibrava em um pires o copo enfeitado com uma fatia de limão com uma colher comprida e alguns pacotinhos de açúcar do lado. Carter olhou para o copo e seu rosto se transformou. Foi então que o Wolgast soube que Anthony Carter não era culpado, pelo menos não da forma como o tribunal havia tecido a coisa. Com os prisioneiros anteriores, ele sempre soubera com o que estava lidando. Os crimes eram claros, mas não nesse caso. Algo havia acontecido naquele dia em River Oaks, e uma mulher havia morrido no quintal. Mas havia mais alguma coisa, ou talvez muito mais, olhando para Carter. Wolfgang podia ver que sua mente havia movido para um cômodo escuro sem janelas e de porta trancada. Sabia que era ali que encontraria Anthony Carter. Iria encontrá-lo no escuro, e quando isso acontecesse, Carter lhe mostraria a chave que abriria a porta. Eu só quero... balbuciou Carter, os olhos fixos no copo. Wolfgang esperou que ele terminasse a frase.
Quando isso não aconteceu, Wolgast perguntou: "O que você quer, Anthony? Pode dizer." Carter levantou a mão livre e roçou os dedos na lateral do copo. O vidro estava frio, suando com a umidade. Carter afastou a mão e esfregou lentamente as gotas d'água entre o polegar e os outros dedos, os olhos totalmente focalizados no gesto. Sua concentração era tão intensa que Wolgast pôde sentir a mente do sujeito se abrindo, absorvendo tudo aquilo. Era como se a sensação da água fria na ponta dos dedos fosse a chave para cada mistério de sua vida. Ele ergueu os olhos para Wolgast. "Preciso de tempo para entender", disse baixinho, "o que aconteceu com a mulher." Noé viveu ao todo 950 anos. "Eu posso lhe dar esse tempo, Anthony", disse Wolgast. "Todo o tempo do mundo. Um oceano de tempo." Outro momento se passou. Então Carter assentiu. "O que eu preciso fazer?" Wolgast e Doyle chegaram ao aeroporto George Bush pouco depois das 7 da noite. O tráfego estava horrível, mas mesmo assim ainda tinham 90 minutos. Devolveram o carro alugado e pegaram o ônibus do aeroporto até o terminal da Continental. Mostraram as credenciais para não precisarem passar pela segurança e atravessaram a multidão até o portão de embarque. Doyle pediu licença e foi comprar algo para comer. Wolgast não estava com fome, mas sabia que provavelmente lamentaria a decisão mais tarde, principalmente se o voo atrasasse. Verificou o celular, nenhuma mensagem de sex. Ficou satisfeito. Só queria dar o fora do Texas. Havia apenas alguns passageiros esperando junto ao portão. Umas 2 famílias, alguns adolescentes plugados em Blu-rays ou iPods, um grupo de homens de terno falando aos celulares ou digitando em laptops. Wolgast verificou o relógio. 19h25. Nesse momento, pensou Anthony, Carter estaria sentado em uma van a caminho de El Reno, deixando para trás apenas arquivos destruídos e uma vaga e desbotada lembrança de que ele jamais existira. Antes do fim do dia, até mesmo os registros em órgãos do governo teriam desaparecido. Anthony Carter não passaria de uma lenda, uma pequena onda imperceptível no oceano. Wolgast se recostou na cadeira e percebeu como estava exausto. Essa sensação sempre se apossava dele. Subitamente, aquelas viagens o deixavam física e emocionalmente esgotado, e com um peso na consciência que ele sempre precisava fazer algum esforço para aplacar. Ele simplesmente era bom demais nisso. Era um especialista em encontrar o gesto certo, a frase perfeita. Conseguia instintivamente ler aqueles sujeitos como páginas de um livro. Quando um homem fica sentado numa caixa de concreto por muito tempo, pensando na própria morte, sua vida evapora até virar apenas uma poeira leitosa, como água num bule esquecido no fogão. Para entendê-lo, era preciso descobrir do que era feita aquela poeira. O que sobrava daquele homem depois que o restante da sua vida, passado, presente e futuro, tivesse se transformado em vapor? Em geral, era algo simples: raiva, tristeza ou vergonha, ou simplesmente a necessidade de ser perdoado. Alguns não queriam absolutamente nada. Só o que lhes restava era uma silenciosa fúria animal contra o mundo e contra todos os seus sistemas. Anthony era diferente. Wolgast havia demorado algum tempo para deduzir isso. Anthony era como um ponto de interrogação humano, uma expressão viva de pura perplexidade. Ele verdadeiramente não sabia por que estava em Terrell. Não que não entendesse sua sentença, isso era claro, e ele a aceitara, como quase todos os outros, porque não tinham escolha. Bastava ler as últimas palavras de homens condenados à morte para entender isso. Diga a todos que eu os amo, sinto muito. Muito bem, diretor, vamos logo com isso. Era sempre as palavras desse tipo, arrepiantes de se ler, como Wolgast fizera inúmeras vezes, mas para Anthony Carter faltava uma peça no quebra-cabeça. Wolgast vira isso quando Carter tocou a lateral do copo, até mesmo antes, quando perguntou sobre o marido de Rachel, e disse que sentia muito. Wolgast não sabia ao certo se Carter não conseguia se lembrar do que acontecera naquele dia, no quintal dos Wood, ou se não conseguia entender seus atos e relacioná-los ao homem que ele pensava ser.
De qualquer modo, Anthony Carter precisava encontrar parte de si mesmo antes de morrer. De sua cadeira, Wolgast tinha uma boa visão das pistas atrás da janela do terminal. O sol estava baixando, os últimos raios brilhando na fuselagem dos aviões parados. O voo para casa sempre lhe fazia bem. Algumas horas no ar perseguindo o pôr do sol e ele se sentiria inteiro de novo. Jamais bebia, lia ou dormia durante o voo. Apenas ficava sentado perfeitamente imóvel enquanto o chão abaixo dele sumia. Uma vez, numa viagem de volta de Tallahassee, o avião contornara uma tempestade tão gigantesca que parecia um vulcão suspenso. O interior turbulento, iluminado como um presépio por raios serrilhados. Era uma noite de setembro e eles sobrevoavam algum lugar em Oklahoma. Pensou, ou no Kansas, algum lugar plano e vazio. Talvez fosse mais para o oeste. A cabine estava escura, quase todos os passageiros dormiam, inclusive Doyle, sentado ao seu lado com um travesseiro sob a cabeça. Durante 20 minutos o avião circundou a área de tempestade sem que houvesse qualquer tremor. Em toda a sua vida, Wolgast nunca vira nada igual. Nunca sentira com tanta intensidade a imensidão da natureza, de sua força do tamanho do mundo. O ar dentro da tempestade era um cataclismo de pura voltagem atmosférica. No entanto, ali estava ele, lacrado no silêncio, viajando sobre nada, além de 9.000 metros de ar, contemplando tudo aquilo como se fosse um filme numa tela. Um filme mudo. Esperou que a voz do piloto estalasse no alto-falante dizendo alguma coisa sobre a tempestade, alertando os outros passageiros sobre o espetáculo. Mas isso não aconteceu, e quando pousaram em Denver, com 40 minutos de atraso, ele não falou a ninguém sobre o assunto, nem mesmo a Doyle. Pensou em como gostaria de ligar para Lily e falar sobre isso. O sentimento era tão forte, tão claro em sua mente, que ele levou algum tempo até perceber que era loucura. Era apenas a voz da máquina do tempo. A máquina do tempo, era disso que a psicóloga havia falado. Uma amiga de Lila do hospital, com quem eles haviam se consultado umas poucas vezes. Uma mulher de 30 e poucos anos, cabelos compridos e prematuramente grisalhos, e os olhos grandes, sempre úmidos de empatia. Ela gostava de tirar os sapatos no início de cada sessão e sentar-se com as pernas dobradas embaixo do corpo, como uma conselheira de acampamento antes de encenar uma música, e falava tão baixo que o Wolgast precisava se inclinar para ouvi-la. De vez em quando explicava em sua voz minúscula. A mente deles lhe pregaria peças. Pelo modo como falava, aquilo não parecia um aviso. Estava apenas constatando um fato. Ele e Lila poderiam fazer algo ou ver alguma coisa e ter um forte sentimento do passado. Poderiam, por exemplo, se pegar na fila do caixa do supermercado com um pacote de fraldas no carrinho, ou passar pelo quarto de Eva na ponta dos pés como se ela estivesse dormindo. Esses seriam os momentos mais difíceis, explicar a mulher, porque teriam que reviver toda a perda novamente. Mas à medida que os meses passassem, ela havia garantido, isso aconteceria cada vez menos. O negócio é que aqueles momentos não eram difíceis para Wolgast. Ainda aconteciam de vez em quando, mesmo depois de 3 anos. Mas ele não achava ruim, longe disso. Para ele eram dádivas, inesperadas de sua mente. Mas para Lila era diferente. Ele sabia. Agente Wolgast? Ele se virou na cadeira. O terno cinza, os sapatos sociais confortáveis, a gravata comum. Era como se o Wolgast estivesse se olhando no espelho. Mas o rosto era novo para ele. Levantou-se e enfiou a mão no bolso para mostrar seu documento de identidade. Sou eu. Agente especial Williams do FBI de Houston. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mãos. Infelizmente, vocês não vão pegar esse voo. Tem um carro lá fora esperando. Há alguma mensagem? Williams tirou do envelope do bolso. Acho que é provavelmente isso que você está procurando. Wolgast pegou um envelope. Dentro dele havia um fax. Ele se sentou e leu, depois leu novamente. Os olhos ainda estavam vidrados no papel quando Doyle voltou bebendo algo com um canudinho e carregando um saco de um restaurante mexicano. Wolgast levantou os olhos para Williams. Pode nos dar o segundo, por favor?
William se afastou. O que foi? Perguntou Doyle baixinho. O que há de errado? Meu Deus, Phil. Wolgast balançou a cabeça e entregou o fax a Doyle. É uma civil.